Muito bem, meus amigos, vamos falar aqui a respeito da competência. E dentro da competência, vamos falar aqui sobre critérios determinativos para a fixação da competência, não é? Bom, quando a gente fala aqui de critérios determinativos, primeiro ponto, eu queria explicar a vocês o que é a competência, né? O que é isso, o que significa isso. E aí, como é que a gente chega aos critérios determinativos? A competência é uma atribuição legal conferida a um órgão estatal, em geral estatal, né? Se for no caso da arbitragem, aí ele não será estatal, mas em geral será estatal, conferida a um órgão estatal para o exercício da jurisdição em concreto. Então, é uma atribuição legal conferida a um órgão para o exercício da jurisdição em concreto. O professor Arruda Alvim diz assim, é o concretizar da jurisdição, né? Então, todo juiz é investido de jurisdição, mas é preciso que tenha também o quê? Competência, né? Essa atribuição legal para exercer a jurisdição em concreto, tá? Se diz também que a competência é uma limitação legítima ao exercício da jurisdição, né? Uma limitação seja pela matéria, seja pelo território, enfim, é uma limitação legítima ao exercício da jurisdição. Alguns gostam de ver o seguinte, alguns gostam de dizer assim, que a jurisdição seria como uma pizza e a competência seria uma fatia dessa pizza, né? Então, alguns têm essa visão aqui a respeito da competência, tá? Agora, a competência é sempre atribuída por lei, sempre previamente, não é? Sempre antes da ocorrência do fato, princípio do juiz natural, e é sempre atribuída por lei, pela Constituição, mas é sempre atribuída assim. E a lei, a Constituição, quando atribui competência, ela se vale de alguns critérios. É o que nós chamamos de critérios determinativos da competência, tá? E esses critérios determinativos são basicamente 5. A gente tem 5 critérios determinativos. O critério material, o critério pessoal, o critério funcional, o critério econômico e o critério territorial. Então, há 5 critérios determinativos da competência, né? Bom, vamos falar sobre cada um deles aqui. Primeiro, vamos falar do critério material, né? O critério material, ele significa o quê? Pelo critério material, a competência é fixada em razão da natureza da causa, da matéria, né? Então, é isso que vai importar. Por exemplo, quando a gente tem aqui a competência da vara de família, quando a gente tem, por exemplo, a competência da vara de registros públicos, isso é critério o quê? Material, porque é pela matéria, né? Pela matéria que a competência é fixada pela natureza da causa, tá? Aí a gente tem o critério pessoal. O critério pessoal significa o seguinte, a competência é fixada em razão da condição ou da qualidade das pessoas envolvidas no processo. Então, a competência é fixada em razão da condição ou da qualidade das pessoas envolvidas no processo, né? Por exemplo, a competência da vara da Fazenda Pública, né? Então, é porque a Fazenda Pública, por exemplo, é parte que vai gerar essa competência. A competência da Justiça Federal, do artigo 109, inciso 1, né? Quando a União, por exemplo, é parte ou é terceiro, né? Assistente, por exemplo. Então, aí, nesse caso, é o critério pessoal. A competência é fixada em razão da condição ou da qualidade das pessoas envolvidas no processo. Por exemplo, no mandado de segurança, em geral, se leva em conta o critério pessoal. Se leva em conta, por exemplo, a autoridade coatora, se ela é federal, se ela é estadual e assim por diante, né? Muito bem. Agora, outro critério que é o critério funcional. Critério funcional. Pelo critério funcional, a competência é fixada em razão da função ou da atividade do órgão julgador. Então, ela é fixada pela função ou pela atividade do órgão julgador. Por exemplo, quando a gente pensa na competência do tribunal para julgar recurso, qual é a principal função de um tribunal? Qual é a principal atribuição de um tribunal? Julgar recurso.
Então, a competência do tribunal para julgar recurso se dá pelo critério funcional, né? Porque essa é a função precípua de um tribunal, tá? Agora, uma coisa que é importante dizer, esse critério aqui, critério funcional, ele é também um critério residual. Ele é um critério residual. Como assim, professor? Residual. Ele é um critério utilizado como resíduo, como sobra, né? Por exclusão. Quando não for nenhum outro, é funcional. Crava no funcional. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Você tem lá 40 varas cíveis. Aí tem que fazer distribuição. A competência que é fixada pela distribuição, qual é o critério? Funcional. O critério é tido como funcional nesse caso, né? Ou então, no caso de execução de sentença estrangeira, né? A sentença estrangeira ela é homologada pelo STJ e aí ela pode ser executada. E aí, nesse caso, qual é aqui, nesse caso da execução de sentença estrangeira, qual é o juízo competente? É o juiz federal. O juiz federal é o competente para a execução de sentença estrangeira. O juiz federal de primeira instância é o competente, né? Essa competência é fixada por qual critério? Funcional. Critério funcional, tá? Costuma-se dizer que ele é um critério utilizado para a melhor administração da justiça, né? Um critério pela conveniência da justiça, tá? Outro critério aqui é o critério econômico. Critério econômico. Pelo critério econômico, a competência é fixada em razão do valor da causa. Competência é fixada em razão do valor da causa. Por exemplo, a competência dos juizados especiais, né? No caso dos juizados estaduais, por exemplo, causas de até 40 salários mínimos. No caso dos juizados federais, por exemplo, causas de até 60 salários mínimos. Juizados da Fazenda Pública, causas de até 60 salários mínimos também. Então, aí a competência pelo valor da causa, pelo critério econômico. Antigamente, São Paulo tinha, por exemplo, os tribunais de alçada. Tribunais de alçada. Quando eles foram criados, era pelo valor. De acordo com o valor, ia para o tribunal de alçada e, conforme o valor, ia para o Tribunal de Justiça. Depois, eles mudaram os critérios e virou pela matéria, conforme a matéria. E depois foram extintos, ficou só o Tribunal de Justiça. Mas, veja, você tem aqui a possibilidade de criar competência de acordo com o valor da causa, né? Conforme o valor da causa. Vale observar que no caso dos juizados especiais estaduais, né, no JEC, você tem o critério econômico, causas de até 40 salários, mas tem outros critérios também, né? Tem causas, por exemplo, que vão para os juizados estaduais pelo critério material, pela matéria, né? Por exemplo, as causas que eram do procedimento sumário no CPC passado. As causas que eram do procedimento sumário no CPC passado podem ir nos juizados, independentemente do valor, né? Ou então, ação de despejo para uso próprio. Ação de despejo para uso próprio, né? E ainda tem um critério que é um misto entre econômico e material. São as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 salários mínimos. Também vão para os juizados estaduais. Então, juizados estaduais trabalham com vários critérios. Um deles é o critério econômico, né? É o valor da causa, é o critério econômico, é um dos critérios trabalhados, tá? E chegamos aí ao critério territorial. Critério territorial quer dizer o quê? A competência é fixada em razão da circunscrição territorial, do território, né? Então, a competência é fixada em razão da circunscrição territorial, do território, né? A gente aqui vai poder pensar o quê? No foro. O foro, né? Quando se fala assim, o foro competente é o local onde a ação deve ser proposta, né? O foro é uma unidade territorial, né? Por exemplo, na Justiça Estadual, nós temos as comarcas. Comarcas são foros, são unidades territoriais, né? Na Justiça Federal você tem, por exemplo, seções, subseções judiciárias, são foros também, são unidades territoriais, né? Então, a competência é fixada aqui em razão do território, da circunscrição territorial, do foro, né? E aí, quando a gente pensa nisso, como é que a gente sabe qual é o foro competente? Como é que a gente sabe qual é o local onde a ação deve ser proposta
aqui no caso do processo civil, tá? Olha, é muito importante, mas muito importante, que vocês leiam os artigos 46 ao 53 do CPC. Muito importante que vocês leiam eles, tá? Por quê? Porque tem muita questão que se resolve com a simples leitura do 46 ao 53 do CPC. Pura decoreba do 46 ao 53 do CPC, tá? Com atenção especial ao 53 do CPC, tá? Por quê? Como é que funciona? Existe uma regra geral. Regra geral. A regra geral está no 46 do CPC. E essa regra geral é o foro do domicílio do réu. Então, existe uma regra geral que está no 46 do CPC, que é o foro do domicílio do réu, tá? Então, em regra, você vai aplicar o foro do domicílio do réu. Agora, existem regras especiais. Essas regras especiais estão no 47 ao 53 do CPC e em leis especiais. 47 ao 53 e em leis especiais, né? Então, aí você vai encontrar algumas regras especiais. Na verdade, você precisa ver se existe regra especial. Se não existir, você vai para a regra geral, que é o foro do domicílio do réu. Vou dar um exemplo de regra especial. A regra do 47 do CPC. A regra do 47 do CPC é uma regra especial, né? O 47, ele prevê que as ações reais imobiliárias, ou seja, ações que versem sobre direitos reais a respeito de imóveis, que elas sejam propostas no foro da situação do imóvel, né? Não vai dizer no foro do domicílio do imóvel, que imóvel não tem domicílio. No foro da situação do imóvel, né? Então, por exemplo, uma ação de uso capião de um imóvel deve ser proposta no foro da situação do imóvel, tá? Há, inclusive, um aspecto muito interessante sobre esse 47, porque aqui, apesar de se tratar de território, essa competência aqui é uma competência absoluta. Ela é considerada uma competência absoluta, tá? Considere assim em prova, né? O código vai dizer lá, nas matérias X, Y e Z, só que elas respondem por 99% dos casos das ações reais imobiliárias. Então, em prova, considere que isso aqui é competência absoluta. Inclusive a ação possessória imobiliária, competência absoluta, tá? Apesar de ser material, considere dessa maneira, né? Então, é uma regra especial, né? Agora, por exemplo, se você tiver uma ação possessória sobre bem móvel, uma ação real de bem móvel, aí não tem regra especial. Não tem regra especial. Aí você vai para a regra geral, 46 do CPC, foro do domicílio do réu, tá? No material de vocês, eu coloquei aqui algumas observações sobre o CPC de 2015, coisas que o CPC de 2015 alterou em relação ao Código de 73, e que você vai dizer assim, mas professor, mas alterou em relação ao Código, mas 5 anos, 6 anos depois, eu ainda preciso pensar no Código de 73, mas os caras ainda ficam colocando questões sobre isso, sobre aquilo que alterou. Então, leiam todos os artigos que eu mencionei, mas em especial esses daqui, tá? Então, por exemplo, o 46, parágrafo 5º, que fala sobre execução fiscal, como é que é aqui a competência, tá? Leiam aqui o 52, que fala sobre a questão do foro, no caso em ações que tenham o Estado ou o Distrito Federal. Isso não existia, não havia nenhum dispositivo sobre isso no Código passado, né? Aqui tem-se inclusive uma competência concorrente. Aí você tem aqui o 51 do CPC, no caso aqui em que a União é demandada ou é autora ou é ré aqui no caso, né? Aí você tem aqui, inclusive porque isso aqui adota o 109, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. Ou seja, o CPC aqui se adequou ao quê? Adequou, é feio, não é isso? Foi adequado, foi adaptado aqui à Constituição Federal, ao 109, parágrafos 1º e 2º, né?
Aí você tem aqui o 53, esse aqui é muito interessante, ele altera bastante o que era o 100 antes do CPC, tá? E cuidado, porque tem uma linha D aqui que foi inserida aqui no 53, inciso 1, né, que colocou aqui a vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha. Então aqui, no caso de ação de divórcio, separação, anulação do casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, você tem essas possibilidades todas. Domicílio do guardião de filho incapaz, último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, e tem ainda essa situação que é domicílio de vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Inclusive aqui, o código, quando foi feito, ele colocou aqui, veja, colocou uma ordem, né? Então, primeiro, o guardião do filho incapaz. Se não tiver isso, o último domicílio incapaz. Se não tiver isso. Aí depois ele inseriu aqui a letra D, por conta dessa lei aqui de 2019, inseriu a letra D. Só que aqui a letra D, ela obviamente, ela não fica em quarto lugar. Porque, veja, o que se quer aqui é proteger o hipossuficiente, proteger o cara que está em situação aqui de desvantagem. A pessoa que está em situação de desvantagem, como no caso do filho incapaz e também como a pessoa no caso de vítima de violência doméstica. Então, ela está aqui em condições de igualdade com o inciso, com a letra A, né, em condições de igualdade com a letra A, tá? Ó, coloquei aí algumas hipóteses também do 53 que foram inseridas aqui, né, e que são interessantes, cai muito em prova essas hipóteses aqui que foram inseridas, viu? Muito em prova, cai demais isso em prova. Fiquem atentos a isso. É isso, meus amigos. Deem uma lida em todos esses dispositivos. Façam isso. É isso, meus amigos. Muito bem, meus amigos. Dentro aqui dos critérios determinativos da competência, tem um ponto que eu quero destacar aqui, que diz respeito ao critério pessoal, né? A gente sabe que o critério pessoal é aquele que estabelece, que fixa aqui a competência a partir da condição ou da qualidade das pessoas envolvidas no processo. E dentro disso eu quero falar um pouquinho sobre a competência da Justiça Federal pelo critério pessoal, Vejam aqui, ó, a competência da Justiça Federal é uma figura que está no artigo 109 da Constituição Federal. Então, 109 da Constituição Federal é que prevê a competência do juiz federal de primeira instância, tá? Mas percebam aqui uma coisa. Esse 109, ele trabalha aqui com diversos critérios. Ele trabalha com diversos critérios determinativos, né? Por exemplo, ele trabalha com o critério material, ele trabalha com o critério funcional. Por exemplo, lá quando você pega, por exemplo, o inciso 3, aquilo ali é critério material. Quando você pega o inciso 10, aquilo ali é critério funcional. Então ele trabalha com vários critérios. E ele trabalha também com o critério pessoal. Lá no inciso 1, né? Claro, espalhados pelos incisos, você vai ver esses 3 critérios sendo utilizados aí, né? Então, cada inciso trabalha com um tipo de critério aí, cada um inciso vai mexer com um deles. Mas o critério pessoal do inciso 1 é aquele que merece mais atenção, é aquele que cai mais em prova, é claramente aquele que se pergunta mais em prova, o critério pessoal do inciso 1. E é isso que eu quero explicar para vocês aqui, tá? Quando a gente vai ao inciso 1 do artigo 109, ele diz assim: aos juízes federais compete processar e julgar 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, veja, ele está falando aqui que atua como parte ou como terceiro, né? Só tome cuidado com uma coisa. Terceiro pode ser até o assistente simples, não tem problema. Só não pode ser o amicus curiae, tá? O amicus curiae não altera a competência.
Então, por exemplo, a União está lá como amicus curiae, não vai levar a competência para a Justiça Federal. Então, amicus curiae não altera a competência, tá? Agora, se for assistência, se for chamamento ao processo, se for denunciação da lide, outros tipos de intervenção de terceiros, aí alteram a competência, né? Mas amicus curiae não altera, tá? Então, quando atuar como parte ou terceiro, exceto aqui a figura do amicus curiae, quem? A União, né? Tem gente que escreve União Federal, eu não gosto muito de União Federal, porque a União é sempre federal, né? Então, a não ser que seja o Açúcar União, União São João de Araras, né? União dos Estudantes e assim por diante, mas a União é federal, geral, né? Mas enfim, é preciosismo aqui. A União, autarquia pública federal ou empresa pública federal. União, autarquia pública federal ou empresa pública federal, né? Qualquer um deles aí leva a competência para a Justiça Federal. Então, por exemplo, o INSS, né? Uma universidade federal, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma autarquia federal, a Caixa Econômica Federal e assim por diante, tá? Só que aí tem um aspecto que é interessante. Nesse rol aí, a gente deve incluir também as fundações públicas federais, obviamente aqui sempre federais, os conselhos de fiscalização profissional e as agências reguladoras federais. Essas figuras, ou elas são autarquias ou se equiparam às autarquias, tá? Ou são ou se equiparam às autarquias. Razão pela qual você deve incluir aqui. Veja, você tem a súmula 66 do STJ que diz: compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. CREA, CRM, etc. OAB, né? A súmula vinculante 27 do STF. Compete à Justiça Federal julgar as causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária. Ou seja, se a Anatel for litisconsorte, aí é Justiça Federal. Súmula vinculante 27. Né? Então, o que vai acontecer é isso. Por exemplo, pegue o caso aí de fundação pública federal. Tem a Universidade Federal que é fundação, a UFES do Espírito Santo, se não me engano, é uma fundação pública federal, não é uma autarquia. A UFRN, onde eu me formei, é uma autarquia. Então, cada um vai mudando aqui, mas enfim, de qualquer forma, levam a competência para a Justiça Federal, né? Inclusive, isso é reconhecido pelo próprio CPC. Veja que o CPC, ele fala no 45 a respeito disso, né? Ele fala de fundações, Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional. Então, ele fala a respeito disso aqui no 45, né? Levando em conta que isso leva a competência para a Justiça Federal, tá? E aí um aspecto interessante, a sociedade de economia mista, como por exemplo o Banco do Brasil. A sociedade de economia mista leva a competência para a Justiça Federal? Não, não leva. Sociedade de economia mista não leva competência para a Justiça Federal. Há várias súmulas nesse sentido. Súmula 517 do Supremo. As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente. Súmula 556 do Supremo. É competente a Justiça Comum, quando ele quer dizer aqui comum, é comum estadual, né? Para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 42 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Então, sociedade de economia mista não leva, em princípio, a competência para a Justiça Federal, né? Não vai carregar a competência para a Justiça Federal, tá? Aí eu vou te fazer agora uma outra pergunta. A quem compete decidir sobre o interesse do ente federal?
A quem compete decidir sobre o interesse do ente federal? Por exemplo, imagine que o processo tramite na Justiça Estadual. Tramita lá na Justiça Estadual, e aí vem a União e pede para ingressar como assistente simples. Se você fosse o juiz de direito, você faria o quê? Qual seria a sua atitude se fosse o juiz de direito? Muito bem. Aqui vão entrar 3 súmulas do STJ, tá? Que eu quero apresentar aqui para vocês. A primeira súmula é a súmula 150 do STJ. A súmula 150 do STJ diz: compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Então, compete à Justiça Federal decidir sobre o interesse do ente federal. Então, se você é o juiz de direito, está tramitando lá um processo na sua vara, você recebe um pedido da União para ingressar como assistente simples, o que você faz? Manda os autos para a Justiça Federal. Manda para a Justiça Federal. Se vira aí, juiz federal, você que vai decidir sobre o interesse. Tá? Bah, aí vamos lá, o juiz federal vai decidir e vai dizer: a União não tem interesse jurídico. A União não tem interesse jurídico, não é para ela ingressar como assistente. O que vai acontecer? Súmula 224 do STJ. Excluído do feito o ente federal cuja presença levar ao juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar o conflito. Então, o juiz federal excluiu a União, devolve os autos para o juiz de direito, devolve para você. Ele não vai suscitar conflito de competência. Beleza, aí você recebeu os autos devolvidos pelo juiz federal, mas você é o juiz de direito, recebeu os autos de volta, e agora você faz o quê? Agora você tem o mesmo direito do preso, que é o direito de ficar calado. Você não vai suscitar conflito de competência, não vai fazer nada, porque quem tinha que decidir sobre o interesse do ente federal era a Justiça Federal, e ela decidiu. Aí entra a súmula 254 do STJ. A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual, né? Ele não deve reexaminar. Segue o jogo, segue o processo. Tá? Com o ente federal excluído, segue o processo. Tá? Aliás, aqui é interessante, o CPC, no artigo 45, ele aqui no parágrafo 3º, ele incorporou aquela súmula 224. Essa súmula aqui é do meio. Ó. Ele incorporou aqui no parágrafo 3º, artigo 45, parágrafo 3º, houve a incorporação aqui dessa súmula. Tá? Outra coisa que é interessante. Vamos imaginar que o autor faça 2 pedidos. E que isso perante a Justiça Estadual. Então, foi proposta uma ação perante a Justiça Estadual, o autor fez 2 pedidos. Só que um pedido é da competência do juiz estadual. O outro é da competência do juiz federal. Então, um é da competência do juiz estadual, o outro é da competência do juiz federal. Fazendo aquela brincadeira em que você é o juiz, né? Passou nesse concurso para depois passar em outro concurso que você queria, ou então nesse, você que manda. Você é o juiz, né? E aí você chega e diz assim: não, eu estou vendo que um dos pedidos é da competência do juiz federal. O que eu faço? Extingo o processo, desmembro, faço o quê? O 45, parágrafo 2º, diz assim: na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos, em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que existe interesse da União, suas entidades, autarquias, entidades... Blá, blá. Ou seja, o juiz de direito simplesmente não examinará o mérito a respeito daquele pedido sobre o qual a competência da Justiça Federal. Somente isso, tá? Ele vai dizer que há uma incompetência e não vai examinar esse pedido aí, não vai desmembrar, não vai extinguir o processo, não vai fazer nada. Lembre ainda, quando se trata de competência da Justiça Federal,
que existe a chamada jurisdição federal delegada. Alguns chamam de competência federal delegada, outros de jurisdição federal delegada, né? Que é uma situação que está aqui no 109, parágrafo 3º, que diz assim, da Constituição Federal, tá? Isso aqui é da CF, que diz assim: a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Aliás, houve uma alteração desse parágrafo 3º, né? Ele tinha essa outra redação aqui e passou a ter essa redação. E cuidado com uma coisa, viu? Aqui já tem lei, inclusive, nesse sentido, né? Com essa competência federal delegada. Então, o juiz de direito é que vai exercer aqui a competência federal delegada. E aí, nesse caso, o juiz de direito, ele vai julgar e o recurso será para o TRF. Veja aqui, o parágrafo 4º vai dizer isso, né? Que o recurso é para o TRF, ele vai para o TRF, né? Porque ele age como um juiz federal. Aliás, você tem aqui uma súmula 55 do STJ, que diz assim: Tribunal Regional Federal, TRF, não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal. Então, ele só vai poder julgar o recurso contra uma decisão de um juiz de direito quando esse juiz de direito está investido de jurisdição federal delegada ou competência federal delegada na forma do que é previsto ali na Constituição, que eu mostrei aqui para vocês. Tá certo? É isso, meus amigos.